Muito bom dia, agronegócio! Quinta-feira, 26 de maio de 2022, agora 9 horas 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, Facebook, Notícias Agrícolas e no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Então sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre preços, notícias, informações importantes para começar a sua quinta-feira e a nossa também. Já adianto que tem bastante notícia para começarmos o dia, então fique ligado que a nossa programação está só começando aqui no Notícias Agrícolas para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se não são produtores rurais, são profissionais do campo, de alguma forma, ou profissionais de outros setores que precisam se informar sobre o campo, e é isso que estamos aqui checando, né, e observando. Enfim, estamos aqui, estamos de olho, tá bem? Senhoras e senhores, lembrando sempre que temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Mande para nós de onde você está falando, mande cidade, estado, mande as condições de clima, se está geando, se está chovendo, se está frio, se está calor, manda que a gente quer saber. E manda a sua pergunta que a gente vai te respondendo aqui ao longo desta nossa edição do Bom Dia Agronegócio. Combinado? Lembrando que os nossos canais de comunicação estão abertos, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Então você pode fazer ali a sua pergunta. E ali, como eu falei, Letícia Guimarães está cuidando de tudo. Vamos falar de grãos. Hoje o trigo tem um novo dia de baixa forte e muitas informações desencontradas sobre a possibilidade de sairmos ali com os grãos da Ucrânia liberados ali pela Rússia, né? Estamos tratando disso, estamos olhando aqui algumas informações da Agrinvest. O Rômulo está me perguntando sobre as informações dos fertilizantes. Já vou aqui ver se eu consigo descolar umas informações atualizadas para vocês, fresquinhas, do senhor Jefferson Souza, lá analista de fertilizantes da Agrinvest, que inclusive estava na Bahia dando palestra, né? O garoto está voando com as suas informações. Eu falo para vocês, ele é um dos melhores do país para falar desse mercado, né? Então a gente vai trazer essas informações por aqui também, tá? Então vão mandando as suas perguntas que a gente vai, ao longo dessa edição, trazendo informações. Tem informações importantes aí sobre o setor de combustíveis e o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. O ICMS, né, a Câmara aprovou ontem limitar o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Vamos detalhar isso. Vamos falar sobre o Plano Safra 22-23, que o ministro da Agricultura, Marcos Montes, trouxe novas declarações sobre isso. Enfim, temos alguns destaques, então, na manhã desta quinta-feira. Vamos juntos e vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, tá bem? Bolsa de Chicago para começarmos. A soja opera no vermelho, em queda, quedas tímidas, mas em baixa. Então nós temos 0,3% de perda para o primeiro contrato, que é o julho, vale 16 dólares e 76 centos por bushel. O milho já perde 1,5% para valer 7 dólares e 60. O trigo tem perda de 1,7% para 11 dólares e 27 centos por bushel. Estabilidade que se observa no grão de soja se observa também entre os derivados. O farelo sobe um pouquinho, o óleo sobe um pouquinho, tem uma pequena alta de 0,1% para 79 centos mais 80 por libra-peso, e no farelo a baixa é de 0,2% para o primeiro vencimento ser cotado a 423 dólares e 20 centos por tonelada curta, tá? Então, esse é o andamento da Bolsa de Chicago. Olhando para a Bolsa de Nova York, alta e alta forte para o café, que tem 3% de ganho, 2 dólares e 23 centos mais 45 por libra-peso no primeiro vencimento. O açúcar cai 2%, tá? Tem uma perda considerável, né? Para 19 centos mais 29 por libra-peso. No algodão segue a queda, 1,4% de baixa para 1 dólar e 43 mais 14 por libra. O petróleo, no WTI, a valorização, então alta para o petróleo, é de 0,6% para 111 dólares e 2 centos por barril. No Brent, o ganho é de 0,5% para 111 dólares e 49 centos, tá? Então temos aí dia de ganhos tímidos para o petróleo, mas ainda assim este mercado trabalhando em campo positivo. O gás natural sobe 1,9%, ouro, prata e cobre caem timidamente, mas caem 0,1%, é a perda
nos principais contratos aqui para as commodities metálicas, então ouro, prata e cobre em baixa. Mercado futuro chinês, fechamento na bolsa de Dalian, informações da Agriinvest Commodities. Farelo fechando o dia em alta, o óleo de soja também em alta na bolsa chinesa. O milho em queda, mais uma vez, o suíno fechou estável na manhã, ou na manhã não, né? Nesta quinta-feira. Resumo da Agriinvest, temos bolsas em leve alta após um dia de boa recuperação. Quanto pior, melhor. Dados americanos mais fracos reduzem o risco de um aperto monetário muito forte e longo. Petróleo em alta. A gigante saudita Aramco falando em petróleo caro por falta de investimentos. Segunda vez que a Agriinvest dá esse alerta, tá? Dólar estável no mercado internacional. O dólar index nesse momento tem uma pequeníssima baixa de 0,04%, tá? Mais do que isso, eles destacam ainda o óleo de palma em alta, o milho e trigo liderando as baixas na CBOT. Já a gente vai abrir a tela de Chicago e detalhar essas perdas que milho e trigo registram nessa quinta-feira. E temos aí uma frente fria nova para o sul da América do Sul a partir do dia 2 de junho, semana que vem, quinta-feira, né? Uma semana a partir de hoje. Então, senhoras e senhores, estamos aí monitorando essas condições todas e vamos começar com o mercado de café, porque temos aí essas altas importantes que são registradas na Bolsa de Nova York. Então, vou começar por essas informações. O mercado de café já está aberto para você aqui no Notícias Agrícolas, pelas mãos da Virgínia Alves, que nos diz o seguinte: o setor cafeeiro segue acompanhando as condições climáticas aqui no Brasil e também o avanço da colheita da safra 2022, que, de acordo com os especialistas, está atrasada, e isso já é um combustível para as altas dos preços na Bolsa de Nova York em relação ao ano passado. No Brasil, os produtores seguem participando menos do mercado, aguardando entender o tamanho real desta safra, o tamanho real da sua oferta e também outros e melhores patamares de preços para avançar com os seus negócios. Hoje, inclusive, tem Gil Carlos Barabá aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar sobre mercado físico de café, formação dos preços. Deixa eu confirmar, né, se está cravada esta entrevista. Deixa eu trazer aqui para vocês. Quer ver? Tem. 15 horas pelo horário oficial de Brasília, Gil Carlos Barabá, analista de mercado da Safras e Mercado, vai falar com a Virgínia sobre café, mercado físico, tá? Como é que estão os negócios, como é que a nossa comercialização está avançando, como é que o cafeicultor está se comportando nesses novos negócios. Vocês pediram aqui no Bom Dia Agronegócio, já pautei ali para o nosso time de repórteres, e a Virgínia, que é a nossa especialista em café, vai falar com o Gil para a gente tentar entender, portanto, que momento é esse. É sabido que os preços ainda são remuneradores, mas até quando? Porque a safra vai ser menor. Quanto de café a gente ainda tem para comercializar, né? Quanto a gente vai e pode avançar com novos negócios diante desse quadro? Então, a gente está olhando para tudo isso, olhando com atenção para tudo isso, porque essa movimentação dos cafeicultores aqui no Brasil, ela impacta naturalmente e diretamente a formação, né, ou o andamento das cotações na Bolsa de Nova York, dada a importância do Brasil como o maior produtor exportador global de café, né? Principalmente quando a gente fala de arábica. Então, a gente tem que ter essa atenção, tem que, né, trazer essa análise. E, claro, a nossa principal referência é a Bolsa de Nova York, mas olhar para o mercado físico, como as coisas estão caminhando aqui no Brasil, principalmente com um dólar completamente volátil como é esse que nós estamos vendo agora, é completamente importante. Por isso é pertinente o pedido feito aqui no Bom Dia Agronegócio, já encaminhado para o nosso time. O dólar hoje abre em alta, nós temos 0,5% de ganho para R$ 4,84, tá? Vamos abrir e detalhar as cotações na Bolsa de Nova York? Mais de 2% de ganho nos principais contratos. Julho, 2 dólares e 22 mais 25 por libra peso. O setembro, 2 dólares e 22 mais 35. O dezembro, 2 dólares e 21 mais 50 por libra. O março, 2 dólares e 15 mais 70.
todos eles subindo, como eu falei, mais de 2%. Aí me chama a atenção a alta do julho e do março 23. A alta do julho é de 2,4% e do março 23, 2,7%. E o spread entre os vencimentos, né, o julho e o março, ele está se estreitando. Nesse momento, coisa de 7 centavos, né? O julho vale 2 dólares e 22, o março 23, 2 dólares e 15. Perceba, a gente ainda vai trabalhar com uma oferta apertadinha para os próximos meses, né? E olhando no mercado futuro, qual é a grande sacada do mercado futuro? A previsibilidade. O próprio nome já diz. Então, essa previsibilidade mostra que, apesar de termos preços um pouquinho mais ajustados, a gente ainda tem preços em patamares que se aproximam do mercado spot, desse disponível, sinalizando que a gente ainda tem uma oferta ajustada. A gente precisa entender como é que a safra 23 vai se comportar. A safra 22 já é sabida que vai ser menor, né? Isso é líquido e certo, e o mercado já trabalha com esses fundamentos. E o mercado conhece esses fundamentos, tá? É importante a gente dizer isso também. Então, temos esse movimento aí no mercado internacional futuro, né, na Bolsa de Nova York, e estamos monitorando, estamos acompanhando. Fechado? Como é que fecharam os preços no Brasil ontem para o café? O tipo 6 bebida dura para Poços de Caldas, R$ 1.240, Varginha, R$ 1.255, Campos Gerais, R$ 1.250, Franca, 1.220. O cereja descascado, Poços, 1.350, Varginha, 1.315. Nós temos ainda para Guaxupé, 1.285 e Campos Gerais, R$ 1.310 por saca. Tudo isso vai ser detalhado, então, pelo senhor Gil Carlos Barabá, 15 horas, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Vou deixar para vocês aqui nos comentários, tá? Ó, ao vivo, 15 horas, Gil Carlos Barabá, que é Safras e Mercado, tá? Deixei tudo para vocês aqui nos comentários do Instagram, vou deixar nos comentários do YouTube também, para vocês colocarem um alerta aí no celular de vocês e, ó, pau no gato, tá? Acompanhar de pertinho o mercado físico do café. Fechado? Bom, passamos então a dar uma olhadinha no mercado do açúcar, que cai forte, como eu falei nessa quinta-feira, né? Vamos entender com a abertura de mercado do Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em mercado sucroenergético, por que isso está acontecendo, né? Julho, 19 centos mais 36 por libra peso. Outubro, 19 centos mais 55. Março, 19 centos mais 81. Maio, 19 centos mais 15 por libra, baixas todas variando acima de 1,5%, à exceção do maio 23, que perde 1,2%, tá? Segundo as informações já apuradas pelo Jonatas nesta manhã de quinta-feira, o mercado está recuando diante do avanço da safra brasileira, além do mercado financeiro um pouco mais avesso ao risco na manhã de hoje, né? O mercado um pouquinho mais a risco, todas as commodities agrícolas praticamente em queda, salvo o café que está se recuperando e o petróleo que também está subindo um pouquinho hoje. Mas as metálicas estão caindo, o gás natural está caindo e as agrícolas também, como eu falei, salvo o café, tá? Olha só, a produção de açúcar nos primeiros 15 dias de maio, de acordo com os dados da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a produção chegou a 1,67 milhão de toneladas. Embora esteja 30% menor em relação ao mesmo período do ano passado, ela está dentro da estimativa, dentro do esperado, tá? No acumulado, desde o início da safra 22-23, a fabricação do açúcar já totaliza 2,74 milhões de toneladas contra o ciclo anterior com 4,5 milhões de toneladas. Essa diferença é de quase 40%, tá? Então a gente tem os dados da Única sendo trazidos, e isso ajuda a pressionar o mercado, e o Jonatas é bastante enfático na sua abertura de mercado. Ó, o mercado do adoçante sente a pressão do avanço da safra brasileira, ainda que abaixo do ano passado, além de manter a sua atenção ao mercado financeiro, com os fundos desfazendo visivelmente algumas posições no açúcar, dada toda essa condição da chegada de uma nova oferta ao mercado. E essa aversão ao risco que se observa, ela, entre todas as commodities e entre os investidores, e essa preocupação, ela ainda se dá
muito forte por conta da guerra. Nessa semana, a gente tem tido algumas informações bastante desencontradas, principalmente em relação a estes corredores de exportação que podem ser liberados aí para tirar a oferta da Ucrânia, né, com o aval da Rússia. Então a Rússia permitiria isso com algumas condições, né, com alguma retirada de sanções também, enfim, aquela situação que vocês já conhecem. E a manutenção deste conflito traz uma manutenção também para essa aversão ao risco. Fora o cenário inflacionário global, possibilidade de uma recessão, as estimativas menores de crescimento para a economia do planeta. Então, tudo isso se alinha num quadro de necessidade de mais cautela, mais defensiva por parte dos investidores. Por isso, as commodities seguem praticamente todas elas extremamente voláteis e dando espaço para essas movimentações mais agressivas, vez ou outra, né? E vai acontecer, vai ficar nessa e a gente vai sentir essa pressão ainda, tá bem? Então temos todo esse monitoramento ainda pela frente, tá? Então isso vale para açúcar, isso vale para café, isso vale para trigo, isso vale para milho, isso vale para tudo que é coisa, tá bem? Falamos então dos assuntos aqui da Bolsa de Nova York. Eu queria falar agora um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, com informações do aplicativo AgroBrasil, AgroBrasil com Z, de Zabumba, não se esqueça. Vou deixar aqui também este arroba para vocês seguirem, né? E baixarem o aplicativo AgroBrasil. Ah, Carla, por que todo dia você fala do aplicativo AgroBrasil? Porque ali a gente tem uma realidade muito próxima do mercado pecuário. Com este aplicativo você pode, inclusive, registrar os negócios que você está efetivando, tá? Então, baixa esse aplicativo no seu celular, vai na sua loja de aplicativos, ou segue este perfil no Instagram, ele tem todas as orientações, e aí, sob a batuta de Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimento, um dos mais experientes analistas de mercado pecuário do Brasil, é o Caio Junqueira. Então ele criou esse aplicativo para ser esse termômetro das escalas, dos frigoríficos, dos negócios, dos preços da arroba, e agora diariamente nós temos aqui a média dos preços em 5 importantes estados, né, para o mercado de boi gordo aqui no Brasil. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? Vamos ver o resumo do dia de ontem para a gente poder entender como é que começa a quinta-feira. Então, informações do meu amigo Daniel Lopes, sempre com informações muito diretas para a gente entender como é que está esse mercado. Olha só, para São Paulo, bom volume nos registros de negociações e registros de negócios com escalas longas. Para São Paulo, os valores da arroba de R$ 295 a R$ 310, tá? Para o estado paulista. A média das negociações ficou em R$ 304,84. As escalas para São Paulo diminuíram um tiquinho, mas ainda estão alongadas, 10,6 dias, tá? Mato Grosso do Sul, R$ 280 por arroba, escalas ainda em 8,4 dias, também um pouco mais alongadas, e essa média de registro de negócios, R$ 280 por arroba para Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, o aplicativo AgroBrasil registrou negócios na casa de R$ 300 por arroba, as escalas atendendo 8,3 dias. Goiás, R$ 275 a R$ 280 por arroba, segundo a apuração também do aplicativo. Escalas também se alongaram um pouquinho no estado goiano, foram para 10,4 dias, tá? AgroBrasil não registrou negócio para o estado de Minas Gerais nesta quarta-feira, vamos ver como é que corre a quinta, né? E as escalas permanecem ali na casa de 9 dias em média, ok? Os preços, lembrando, pessoal, esses preços apurados pelo aplicativo AgroBrasil e divulgados aqui no Bom Dia Agro, eles são preços médios, né, de referência e de negócios que efetivamente foram registrados. Mais do que isso, eles são para pagamentos à vista e livre de impostos, tá? Livre do Fundo Rural. Se você quiser saber um pouco mais, baixe esse aplicativo e ali você vai ter informações ainda mais completas do mercado pecuário. Vamos ver como é que está o andamento do mercado do boi gordo na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil.
preços em alta hoje, principalmente para os contratos mais alongados, quando a gente vai para o julho, agosto, eles estão voltando a se aproximar dos R$320, né? Então, para maio, R$310,80 por arroba, uma alta de 0,3%. Junho, R$307,30, alta de 0,1%. Julho, R$316 mais 65 centavos por arroba e uma alta de 0,96%, quase 1% de alta. O agosto, estável em R$316,80 por arroba, ok? Mercado futuro do boi gordo. Fechado? Deixa eu checar aqui uma informação para ver se a gente tem alguma atualização do CPEA para o mercado do boi gordo. Temos, olha lá, hoje é quinta-feira, dia de boi no CPEA, olha só, com maior investimento de pecuaristas, abate tem recuperação. Ouça o que dizem os pesquisadores do CPEA. Pecuaristas têm aumentado os investimentos no setor, influenciados pela aquecida demanda internacional pela carne brasileira e pelo consequente elevado patamar nos preços do boi gordo. A gente viu uma recuperação acontecer nos últimos dias, últimas semanas, né? Nesse cenário, os abates já mostram recuperação no primeiro trimestre deste ano de 2022, segundo dados preliminares do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram abatidos no Brasil 6.907.000 animais entre janeiro e março deste ano, 4,7% a mais do que em 2021, tá? De janeiro a março, o volume de animais abatidos no Brasil somou apenas 6.595.000 cabeças, a menor quantidade para um primeiro trimestre desde 2009, também de acordo com dados do IBGE. Então, temos um aumento no nosso abate no primeiro TRI de 2022 de 4,7% em relação ao primeiro TRI do ano passado, tá? Dados do CPEA que foram divulgados nessa quinta-feira, ou análise do CPEA, melhor dizendo, os dados são do IBGE, mas a análise do CPEA é de que temos os pecuaristas, então, aumentando o seu investimento, né, com essa recuperação, então, dos números de abate. Bastante importante essa informação do CPEA, já disponível para você aqui no nosso Notícias Agrícolas, se é que já não temos. Deixa eu ver aqui, já temos. E para continuar no CPEA, suínos, média de preço da carne nessa parcial de maio está acima de abril, uma boa notícia. Olha só, nessa parcial de maio, os preços médios da carne suína estão superiores aos do mês anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, no geral, os valores do produto negociados no atacado da Grande São Paulo iniciaram o mês de maio com forte elevação. A influência vem da demanda melhor para exportação, comentei isso com vocês na terça-feira, se lembram? Falei que nós tivemos um aumento das nossas exportações de carne suína e a demanda interna também está melhorando, ajudando a puxar os preços da carne, deixando os suinocultores um pouco menos estrangulados nas suas margens de rendimento, né? A gente sabe que é um momento difícil, mas me parece que está melhorando. Com o passar do mês, porém, as vendas domésticas e externas perderam força, é normal, no final do mês, né, por conta da redução do poder aquisitivo, do dinheiro que as pessoas têm, enfraquecendo também os valores de negociação da proteína. Ainda assim, é observada na média de maio, frente à do mês anterior, um valor um pouquinho maior, segundo dados apurados pelo CPEA. Tá bem assim? Então, informações sobre o mercado da suinocultura. Agora, o Alcides Neto diz assim pra gente, ó, sou suinocultor e não é verdade essa informação. Alcides, é importante a gente lembrar que o CPEA, ele traz uma média dos negócios, né? E infelizmente essa valorização realmente não vai chegar para todos os produtores, porque como eu falei, as margens estão muito ajustadas, dados os elevados preços dos insumos para produzir qualquer animal que seja nesse momento, né? Para o suíno não é diferente. Então nós sabemos que os custos de produção estão em patamares muito elevados, como diria o senhor Ariovaldo Zani, CEO do Sim de Rações, são preços proibitivos, né? Ele sempre fala isso nas suas entrevistas recentes, ele tem dito isso nas suas entrevistas recentes. Por quê? Porque nós temos ainda elevados preços do farelo de soja e do milho. Inclusive, isso hoje vai ser tema de uma live que eu fui convidada a participar pelo meu amigo Diogo,
do perfil @DNA do Leite. Aliás, vou deixar para vocês aqui. Tem no feed do jornalista da soja, tá? Ó, DNA do Leite. Segue esse perfil para acompanhar essa live ou pelo jornalista da soja, tá? Tem todas as informações ali. A gente vai falar sobre o setor leiteiro, mas naturalmente vamos falar sobre as outras áreas da pecuária que ainda estão sofrendo com essa alta nos insumos, né? Farelo de soja principalmente e milho. Estão em patamares realmente ainda muito elevados. O Alcides tem razão, não chega a todo suinocultor brasileiro essa mudança, mas começa a ser sinalizada uma melhora, principalmente quando a gente olha para a questão da demanda. A demanda melhorando vai começar a te ajudar um pouco mais, mas ainda existe essa pressão e ainda existe essa preocupação, né? E a gente está de olho, a gente está acompanhando e está monitorando muito de pertinho, tá, Alcides? Pode deixar que nós sabemos, né, estou me referindo apenas ao preço do suíno. Ainda está muito apertado, né, Alcides? Tenho certeza que é realmente um momento muito ajustado. Não é a primeira crise que passa a suinocultura aqui no Brasil, né? É realmente um momento completamente importante e preocupante. A Letícia Guimarães faz um acompanhamento diário, tá, Alcides? Se você quiser também acompanhar aqui as nossas notícias, todo dia tem fechamento do mercado suíno, ou suinocultor ou suinícola aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? Muito obrigada pelos seus comentários e pela sua perspectiva, principalmente como um participante dessa cadeia. Isso é completamente importante, tá bem? Ó, Letícia pediu para dizer que nesta notícia do CPEA nós temos também a análise do Itaú BBA de que os preços não se sustentariam ao longo de maio, tá? Já tem essa informação por lá também, então é importante a gente trazer essa informação, tá? Como é que tá a análise do Itaú BBA neste momento? Olha só. O destaque fica para a dificuldade de sustentação dos preços da carne suína, que aumentaram na primeira semana do mês e agora apresentam queda. O desafio está relacionado à resposta da demanda a fatores favoráveis ao consumo do produto, como temperaturas mais baixas e a alta competitividade frente às carnes bovina e de frango. Abre aspas para o Itaú BBA e seus especialistas. Esses pontos positivos do lado da demanda podem ter sua eficácia comprometida caso a oferta seja desproporcional a capacidade de absorção, tá? Então, volto a te agradecer, Alcides, pela tua perspectiva enquanto suinocultor, completamente importante aqui para nós, tá bem? Bom, senhoras e senhores, falamos então de proteínas animais, falamos de café, falamos de açúcar, vamos falar agora sobre os grãos. Eu vou abrir primeiro a tela do trigo para vocês verem como é que tá a situação nesse momento, tá? Trigo para a Bolsa de Chicago. Setembro, 11 dólares e 36 centos por bushel, 20 pontos de queda. O dezembro, 11 dólares e 42, caindo 20 pontos mais 75. O março, 11 dólares e 47, 19 pontos mais 25 de queda. E nós temos também o maio com 11 dólares e 32, caindo 20 pontos mais 25, tá? No milho, já vamos dar uma passadinha ali para a gente saber como é que tá. No milho, as perdas também são intensas. 7,60 no julho, que cai 12 pontos. O setembro, 7 dólares e 28, caindo 11 pontos na manhã dessa quinta-feira. Dezembro, 7 dólares e 13, 9 pontos mais 75 de baixa. E o março, 23, 7 dólares e 16, com queda de 10 pontos mais 75. Senhoras e senhores, o que nós temos aqui é ainda um movimento muito forte de correção e de reflexo a algumas informações importantes que foram divulgadas nesta semana. Número 1, o protocolo assinado pela China para que a gente possa exportar milho para eles. Então, Brasil aparecendo como demanda de milho para os chineses, ajudando a manter a pressão sobre Chicago, fora o avanço do plantio, fora a possibilidade de clima melhor, fora toda essa condição e a chegada da segunda safra brasileira, apesar dos problemas que teve, tá? Aí a gente vai olhar para essa informação importante aqui, ó, que a Agriinvest nos traz neste momento. As declarações estão bem desencontradas nesta semana. Oficiais russos disseram que a Rússia estaria pronta para retirar o bloqueio sobre os portos da Ucrânia, mediante concessões do Ocidente. O embaixador russo na ONU disse que a retirada de minas do Mar Negro deve ser feita pela Ucrânia, pois foi ela que as instalou. A Ucrânia, por sua vez, diz que a Rússia está tentando chantagear o Ocidente usando os portos ucranianos
e a Rússia continua falando que a fome no mundo é culpa da OTAN e dos seus aliados. É dedo no olho e gritaria, né? É só isso que a gente vê dando continuidade nessa guerra. É uma situação muito séria, é muito tenso o que está acontecendo, e esse jogo retórico é isso que intensifica a aversão ao risco, né? É isso que intensifica essa movimentação muito forte das commodities, ora muito para cima, ora muito para baixo, mas tudo ainda mantido em patamar historicamente alto. Até porque essa movimentação toda, ela não impacta só a formação dos preços dos alimentos, mas ela vem antes impactando a logística, o frete, aí pesa nos fertilizantes, pesa nos defensivos, pesa em tudo, o custo fica caro, o produto fica caro, fica um Deus nos acuda, a gente não consegue escoar, é uma tristeza. Então tudo isso tem um reflexo muito forte. Já dei a dica, ouçam o professor Leonardo Trevisan da ESPM, que esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas essa semana, falando sobre esses 3 meses de guerra e como as consequências ainda vão demorar muito para serem recompensadas, tá? Aí olha só, a ONU quer estabelecer um acordo de grãos por fertilizantes. A Rússia libera os portos e a Bielorrússia as ferrovias para o escoamento dos grãos da Ucrânia. Em troca, poderiam utilizar os portos na Lituânia e na Polônia para exportar os seus fertilizantes. Tudo isso já é de conhecimento do mercado já desde a semana passada. A gente veio falando bastante sobre isso aqui no Bom Dia, né? Quem está na Ucrânia diz que os terminais em Odessa, maior porto, precisam de grandes reparos. Foi o que eu falei. O fim da guerra não quer dizer o fim da crise, tá? Então, o fim da guerra quer dizer, vamos começar a reconstruir. Quanto tempo vai demorar? O metrô de Kharkiv voltou a funcionar ontem, né, se eu não me engano. A cidade de Kharkiv foi uma das principais atingidas ali pelos ataques russos, está destruída, assim como outras localidades, o país inteiro, né? Ontem, mais uma vez, um trabalhador rural, né, um produtor rural, enquanto estava fazendo a pulverização da sua lavoura, morreu, né, não sofreu um ataque, né, o trator passou em cima de uma mina. A gente vai dar essa notícia hoje com fotos e tudo mais, mas ao contrário do que aconteceu na semana passada, né, que o operador de um trator lá também fazendo plantio não morreu, mas ficou gravemente ferido. Esse de ontem veio a falecer porque passou em cima de uma mina e explodiu, é uma coisa terrível. Então, percebam o grau de incerteza das coisas nesse momento, é elevadíssimo, né? Então, a gente está nessa condição. Aí o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, complementa. Ontem, no final da tarde, uma matéria na Bloomberg trouxe ainda mais confusão. A manchete era de que a Rússia ia liberar alguns portos, mesmo antes da reunião da ONU, e a Rússia marcada para o início de junho, semana que vem. Futuros do trigo e do milho, na CBOT, recuperaram boas partes das perdas de ontem, mas hoje já voltaram a cair. A única verdade nisso tudo é que hoje as empresas de seguro, não cobrem navios para essa região, naturalmente. Quem colocar um navio nos portos da Rússia ou da Ucrânia está por conta e risco. A Rússia poderia vender custo frete, mas as empresas estão vendendo navios para continuar rodando. É um Deus nos acuda, tá? Então, senhoras e senhores, tenham atenção, porque toda essa questão logística, esse jogo de xadrez que virou essa guerra, vai continuar impactando no seu dia a dia diretamente, porque nesse momento os preços do trigo caem mais de 20 pontos, os do milho caem mais de 10 e a soja vai na carona, mas de forma mais contida. Então a soja tem agora $16,75 por bushel, 6 pontos de perda. Agosto, $16,15, caindo 5 pontos mais 25. O setembro, $15,44, 5 pontos de baixa. O novembro, $15,08, 4 pontos mais 75 de perda, tá? Antes da gente detalhar um pouco mais da soja, vamos dar uma olhadinha como é que tá o milho na B3. Caindo ainda, mais de 1%. Tem uma pressão que vem forte e naturalmente também da questão das baixas em Chicago, tá? Então a gente tem o julho com R$90,31 por saca, o setembro com R$93,32, o novembro com R$95,41 e o janeiro R$97,91. Volto a dizer, todos eles caem mais de 1% na manhã
desta sexta-feira, tá? Então, estamos de olho, estamos acompanhando, ok? Então, milho está pressionado, trigo está pressionado diante dessa incerteza total da logística entre Rússia e Ucrânia, que libera, não libera, tem corredor, não tem corredor, como eu falei, é só correria, gritaria, um fala uma coisa, e onde todo mundo grita, né, ninguém tem razão. Tá complicado. Para soja, a soja, percebam que ela cai bem menos do que o trigo e o milho. Segundo o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing, falou com o Alexander Horta ontem, ao final do dia, no fechamento do mercado. Ele alerta para os próximos 30 dias de oportunidades em Chicago, né? Ao que se refere o Aaron Edwards? Ao desenrolar da safra norte-americana, a estoques ainda apertados e uma demanda firme pela soja dos Estados Unidos que se apresenta nesse momento. Por que o Aaron fala em demanda firme pela soja americana? Nós temos prêmios subindo e prêmios firmes lá nos Estados Unidos, baixos estoques, o programa de exportação 21-22 já completo e os americanos ainda vendendo, o USDA ou vai ter que revisar as suas exportações ou vai ter que revisar a estimativa para as suas exportações para esta temporada 21-22, que vai até 31 de agosto. Não se esqueçam, as vendas para a safra 22-23 são recordes até esse momento, então esta demanda firme e os estoques apertados nos Estados Unidos ainda dão suporte para as cotações em Chicago. Isso não anula o potencial que tem de realização de lucros, de correção e tudo mais. Então, o Aaron ele é bastante taxativo. Os próximos 30 dias ainda podem dar essa chance de preços altos, mas não quer dizer que a gente não pode ter dias de correção, como foi o caso de ontem e como é o caso de hoje, mas ainda não estamos numa clara tendência de baixa para os preços da soja. Essa tendência deve vir para principalmente julho e agosto, quando nós tivermos uma clareza maior sobre o real tamanho da safra norte-americana. Área plantada, né, e potencial produtivo. Tivemos problemas de clima no início do plantio, o plantio avançou, chegou até o último domingo a 50%, a gente vai ter que entender a partir de agora como é que a safra americana vai se desenvolver. Clima, potencial produtivo, área plantada, quanto é que plantou, quanto é que não plantou, totalizou aquele aumento de 5% que foi inicialmente estimado pelo USDA para essa safra 22-23, tudo isso está muito na conta. Enquanto tudo isso está na conta, o mercado está completamente volátil, tá? Então, a gente está monitorando, está acompanhando. Aqui para o Brasil, o que vai fazer a diferença? Como sempre, o dólar e o prêmio, fora a nossa oferta mais curta. Vamos exportar, segundo os especialistas, menos de 80 milhões de toneladas de soja esse ano, porque não temos volume para mais do que isso, né? Então, o que nos diz o senhor Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult? Olha só, o mercado da soja opera na linha negativa com onda de liquidação e mais a pressão de baixa no mercado interno. Assim, os níveis nos portos ontem foram para R$ 191, tá? Estavam ali na casa de 195, 196, foram para 191, tá? Para o embarque curto. E para julho, para algo perto de 194. Para agosto, R$ 197 por saca, que é quando a gente vai ter menos soja e quando os prêmios já estão mais altos. O prêmio do agosto está acima de $2 por bushel, né? Sobre os valores praticados em Chicago. Nós vimos no começo da semana o agosto ainda testar os R$ 200 por saca nos portos, tá? Já vimos esse patamar cair um pouco. Por quê? O dólar está mais pressionado, 4,80 e quanto? Quanto é que a gente tem agora? 4,83, uma pequena alta de 0,2%, tá? E Chicago recuando, realizando, corrigindo. O prêmio segue forte, a gente tem ali o agosto com $2,10 acima de Chicago, né? E a depender dos prazos de pagamento, das condições de entrega e tudo mais, esse prêmio pode ser até um pouquinho maior. Então a gente está olhando para tudo isso com bastante atenção. Então, a gente não tem, eu costumo falar muito isso aqui no Bom Dia Agro, nas lives que eu falo lá no Jornalista da Soja, né? E a gente não vai ter, pessoal, uma grande história por trás do mercado todos os dias. O que nós vamos ter são essas notícias que vão e vêm, e é disso que é feito o mercado futuro, dessas oscilações que são completamente saudáveis para que
até mesmo, eu costumo dizer isso, né? Até os vales do mercado dão oportunidades. Se dão para o comprador, melhor, né? Ou se dão para o vendedor, ótimo. Se todo mundo se beneficiar, melhor ainda. O importante é que vocês entendam que todas as commodities tendem a permanecer completamente voláteis, o que vai te exigir um planejamento comercial muito mais detalhado. Então, volto a dizer, tenha ao seu lado um profissional de confiança para passar por esse mar, que ainda está completamente turbulento. Vocês lembram, né? Que eu falei lá no começo do ano. A gente está em final de maio. Não vai dar para passar por 2022 de bote. Tem que subir num transatlântico. Tem que subir num, sei lá, como é que chama? Tem que ir muito protegido. É colete transatlântico para passar por esse mar, tá? Como é que você vai fazer isso? Vai ter ao seu lado um profissional de confiança para fazer o seu planejamento comercial. Por quê? Porque enquanto estamos nós aqui conversando, os Estados Unidos estão plantando, a China está plantando, tem problema de clima na Índia, tem problema de clima na China, tem problema de clima na Indonésia. A Fabiola me pediu aqui informações do óleo de palma, vamos chegar lá. Então a gente tem todas essas coisas acontecendo e mais uma situação importante. A queda do consumo de óleo na China é reveladora, fecha aspas para Eduardo Vanin. Os lockdowns estão afetando diretamente hotéis, restaurantes e turismo. As estratégias, restrições, testes em massa a cada 48 e 72 horas e a desaceleração econômica derrubaram as vendas no varejo em abril. Para maio, os impactos tendem a ser ainda piores. Com tudo isso, né, o desemprego está crescendo rápido lá na China, passou de 6% em abril. Nós temos um consumo de óleos vegetais com uma baixa de 11% em maio, de 15% em abril em relação a 2019, e tudo isso vai refletir nesses mercados de matérias-primas e de derivados. Então, tem que se proteger, porque os seus custos de produção estão aumentando, tá? Então, todas essas informações são para te dizer o seguinte: tenha uma estratégia de planejamento, tá? De comércio, pelo amor de Deus. Tem milhares de profissionais que são ouvidos diariamente aqui no Notícias Agrícolas para todos os setores e eles são determinantes para que você entenda que caminho tomar neste momento, ok? Então, essas são as informações dos nossos principais mercados nesta quinta-feira, 26 de maio de 2022, agora 9 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, vamos passar ali pelos nossos comentários, né? Vamos lá. O Elvis conosco de São Paulo, capital. O Luiz Eduardo, bom dia. Chovendo no Rio Grande do Sul. Já estava prevista essa chuva, né? Tá se confirmando pelo jeito. Dona Eliana, bom dia, Agro. E Carla Mendes, bom dia, Dona Lica. O Juliano de Araçariguama, bom dia, Carla. Vê se consegue colocar a presença que cheguei atrasado. Já assinou a lista, tá? Tá combinado. O meu amigo Diogo por aqui, né? Olha lá. Bom dia, minha amiga Carlinha. Hoje tem live DNA do Leite com a sua participação. Tem mesmo. @DNA do Leite, já segue esse perfil para acompanhar essa live. A gente vai falar sobre custos de produção para a cadeia leiteira. Vamos falar de milho, vamos falar de farelo de soja, vamos falar de fertilizantes. O Diogo já me passou uma lista do que ele quer falar. Vamos falar, fechado? Vai ser às 7h30 pelo canal do Diogo, vai passar no Jornalista da Soja também, e tem todas as informações lá no feed para vocês acompanharem, fechado? Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia. A Tayama também nos mandando bom dia. A Fabiola, Carlinha, bom dia, minha amiga. Se puder falar um pouquinho sobre o mercado de palma, vou buscar aqui uma notícia de ontem, que ainda é bastante atual, claro, né? Para você mais ou menos entender o que está acontecendo. Mas o óleo de palma ainda está alto, né? Os preços ainda estão em patamares elevados. E tem uma informação importante: as importações de óleo de palma pela Índia podem atingir uma mínima de 11 anos. Essa redução no consumo de óleos vegetais, ela não está restrita somente à China, mas a países importantes também na importação desses produtos. Por quê? Porque os preços estão muito altos e os cenários econômicos são bastante semelhantes nesse momento, né? A gente tem problemas de economia em todo canto, ainda mais em países de economia mais frágeis, né? Economias emergentes, como é a questão também da Índia, né?
Eu ia falar da Indonésia. Olha só, as compras de óleo de palma pela Índia, que é o maior importador global de óleos vegetais, tá? Caíram 19% para 6,7 milhões de toneladas no ano comercial que se encerra em 31 de outubro, de acordo com a previsão média de 5 revendedores. O volume, Fabiola, seria menor, o menor desde a safra 2010-11, tá? Muito séria essa situação. Muito sério essa situação. Então, seguimos por aqui. Vamos continuar aqui nos nossos comentários. O Alcides Neto falando, né, da suinocultura, obrigada. Carla, quais as previsões de soja no mercado físico para agosto, setembro e novembro? Tem boa perspectiva para quem tem estoque? Olha só, o Gleudisson Marcos, olha só, a gente vai ter que olhar para esses meses. Primeiro, segundo os especialistas, o segundo semestre ainda deve ser um momento interessante para preços de soja aqui no nosso mercado brasileiro, tá? Agora, a gente vai ter também a chegada da safra americana, então vamos ter que ponderar. E vamos ter que olhar para o dólar. Não podemos esquecer que esse período é o período que antecede as eleições presidenciais, o que deve deixar o dólar bastante volátil. Então, assim, quer especular até lá? Tudo bem, mas tenha uma estratégia para isso, uma operação estruturadinha, tá? Não dá para sair só, vou segurar aqui minha soja e seja o que Deus quiser. Não, né? Aí, como disse o meu mestre e mentor Marcos Araújo, ele passa de produtor para rezador, passa de comerciante para rezador. Não dá para ser só rezador. Deus faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua por aqui. Então, quer passar, quer segurar a sua soja até lá? Tudo bem, mas faça um hedge ou faça um mercado de opções, faça uma proteção para o seu preço, tá? Foca, bota ali uma meta de renda e faz isso, tá? @Agrinvest, segue, ou temos ali uma série de profissionais que a gente ouve aqui diariamente. O pessoal da Pátria, eu vou deixar esses arrobas aqui para vocês, que eu acho isso completamente importante, né? Vocês seguirem esses perfis, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou até marcar o seu arroba aqui também, tá, Marcos? Ó, vou deixar 2 aqui para você, tá? Agrinvest e a Pátria Agronegócios. Eu nunca lembro direitinho da Pátria, se é pátria.agr, mas eu acho que é. Pátria.agronegócios. Se você não segue ainda, ó lá, pátria.agronegócios, tá? Ali tem informações diárias de gente que vive o mercado. É diferente da gente trazer essas informações que a gente quer traduzir e resumir para vocês. Quer fazer uma estratégia comercial? Tem que seguir esses caras. Esses e Carlos Kogo, Vlamir Brandalize, Camilo Motter, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, quem mais? Fernando Pimentel, da AgroSecurity, isso só para grãos, tá? A Celeris Consultoria, a Stonex, né? E é para cima, mas só vai para cima quem tá ali, ó, alinhado com boas projeções, tá? O pessoal da Ventura Agro me pedindo aqui informações para o café. Falei lá no comecinho da live, tá? Foi o primeiro assunto que eu tratei hoje, bem detalhadamente. E hoje, @Ventura Agro. Temos Gil Carlos Barabá às 15 horas ao vivo para falar de mercado cafeeiro, tá? Vale a pena você acompanhar. Seguimos por aqui. Vamos lá. Milho vai explodir agora, hein, Carlinha? O Miller, será? Vamos ver. Com a China nesse mercado. Tomara, né? E o milho continua bem. Mais gente falando aqui. O Nelson Donizete, tragédia sem precedentes. Imagino que esteja se referindo à guerra, né, Nelson? A gente estava falando sobre isso agorinha, né? Pessoal do Agrofotos Maracaju conosco, bom dia. O Márcio Agro, bom dia. Senhor Eduardo Vioto voltou para esta conversa. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. A Camila Gongora, preço da soja. Falamos também, tá, Camila? Portos, voltamos ali para embarque da soja disponível, na casa de 191. Para agosto, fomos para 197. Pressão de Chicago, dólar mais na casa de 4,80. Atenção total, ok? Prêmios ainda firmes é o que vai ajudar a formar preços melhores aqui no Brasil. Fechado? Pelo YouTube, a dona Neide Rosa, bom dia, Neide. Nierley, bom dia a todos os profissionais do agronegócio brasileiro. Aqui em Altos, Piauí, sol brilhando e céu azul, coisa boa, temperatura agradável. Milho deu uma caída no preço da região. Estão se acomodando os preços do milho agora, né? Na roça com Tony, esse perfil aqui é novo.
Bom dia, amigos. O agronegócio vai perder muito dinheiro nos próximos meses. Diga lá na Roça com o Tony. Por quê, menino? Nos conte a sua perspectiva e a sua análise. Demétrio Santos, bom dia. Fato que o vencimento em novembro 22 e maio 23 estão acima dos $15 por bushel, verdade. O vencimento que sai da tela, o próximo já está no mesmo valor. É isso mesmo. Lucas Michel, bom dia. Em Sapezal, Mato Grosso e região, qual a estimativa de perda de milho e algodão na colheita? Olha só, Lucas, a ProSoja Mato Grosso estimou uma perda de 4 milhões de toneladas de milho na safra, nessa segunda safra, né, que está sendo colhida agora. Então, vamos monitorar se vai ser isso mesmo, tá? Na região de Sapezal, especificamente, deixa eu ver se a gente tem aqui alguma última informação para Sapezal especificamente. Campo Novo do Parecis espera uma perda de pelo menos 35% no milho. Deixa eu ver se a gente tem aqui Sapezal especificamente, mas acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha. Não temos, tá? Mas como eu te falei, a gente tem essa possibilidade de perda aí de 4 milhões de toneladas, estimativa da AproSoja Mato Grosso para a segunda safra de milho do estado, tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para terminar, antes que Guigui Dorigatti, que vai assumir o Realidades da Safra no estúdio, no outro estúdio aqui do ladinho, né? Me mate. Olha só, o ministro da Agricultura, o senhor Marcos Montes, que ficou no lugar de Tereza Cristina, que se licenciou, saiu da pasta para concorrer ao Senado, deu uma nova declaração sobre o Plano Safra e falou de um volume de recursos que pode alcançar 330 bilhões de reais, tá? Segundo o ministro, então, em uma nota nesta quarta-feira, ontem, no final do dia. Em entrevista à Reuters, no início de maio, ele tinha falado algo perto de 300 bilhões de reais. Agora começou a falar em 330. Né? Caso este recurso se confirme, este volume se confirme, a gente vai ter 50 bilhões a mais do que no Plano Safra 21-22. Lembrando que o principal pleito do setor, né, via associações de classe, principalmente de acordo com os cálculos da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a gente precisa de pelo menos 22 bi para fazer a equalização dos juros, tá? E as taxas de juros serão inevitavelmente mais altas, dado esse aumento da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Então já é sabido pelo setor que as taxas serão mais salgadinhas esse ano, tá? Olha só, e ele também falou, o ministro, sobre essa destinação de pelo menos 22 bilhões de recursos do Tesouro para a equalização dos juros, tá? Então, alinhado com a CNA. Para o seguro rural, a meta é alcançar um orçamento de 2 bi, tá? 2 bilhões de reais para 2023. Para finalizar, agora sim, a Câmara, então, aprovou limitar o ICMS sobre os combustíveis, né? Essa informação chegou no final também do dia de ontem. De acordo com a agência Câmara, o texto aprovado coloca esses setores como essenciais e, portanto, coloca um teto de alíquota de ICMS imposto aos estados. Na maior parte dos estados, este limite é de 17%, tá? Essas notícias todas estão detalhadas aqui no nosso noticiasagricolas.com.br, ok? Senhoras e senhores, 10 horas, pontualmente pelo horário oficial de Brasília. Eu fico por aqui com a nossa edição desta quinta-feira, 26 de maio do Bom Dia Agronegócio, desejando o melhor dessa vida para minha avó, Dona Maria Helena, né? A minha avó que perdeu aí pessoas importantes nos últimos 2 anos, né? O meu avô e o meu tio, né? O filho mais velho da minha avó. E é o primeiro aniversário que ela passa sem ele, assim. Nós todos, né? Passamos o aniversário dela sem ele. Então, assim, vó, eu desejo que você tenha ainda muitos anos para estar aqui comigo, com a minha mãe, com a nossa família. Você é uma mulher de muita fibra. Passar pelo que você passou e está passando não é para qualquer um. Não é à toa que eu sou a mulher que eu sou hoje, porque me espelho em você, me espelho na minha mãe. Graças a Deus que a minha mãe teve você como mãe para criá-la também com muita fibra, muita coragem de encarar o mundo. Você encara o mundo desde muito cedo, né? Minha avó colhia algodão com 4 anos de idade. Ela conta essa história, eu gosto muito de ouvir ela contar essa história. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui no Pão de Agro. Ela conta que ela
que ela colhia assim o algodão, né? Era isso aí nos idos de 1900 e nada. Ela colhia algodão assim, muito pequenininha, com uns sacos assim de tecido amarrados, né, no corpinho, e ela puxava esses algodões assim, né, as bolinhas de algodão da maçã, e as maçãs iam arranhando a perninha, né? Aí quando a madrasta, que a mãe dela morreu muito cedo, ia tirar ali, ia dar banho, né? Aquela água ardia, né, quando caía naqueles arranhões. Então, se eu tenho alguma origem do agro, né, é essa. Mas acho que o valor que o campo deu para minha avó foi essa força, essa coragem e esse foco. Temos que encarar o mundo, né? E a minha avó fala isso muito para mim. Minha avó tem um ditado que diz assim: não gostou, come menos. Então é para frente, né? E hoje ela completa 86 anos. Mãe, me ajuda aqui, sei que está acompanhando. Então, vó, parabéns, tá? Você é um exemplo enorme para mim, sempre foi. A minha ligação com a minha avó é muito forte, né? E desde que a gente perdeu o meu avô, mais ainda, né? Eu e ela e a minha mãe, nós sempre tivemos muito ali juntas para passar por essas missões que a vida impôs pra gente. Então, a minha vida é dedicada a você e a minha mãe. E estou aqui sempre e estarei sempre. Para mim é um prazer e uma honra poder cuidar de ti, viu? Te amo mais que a mim mesma. 85 anos, tá, dona Helena? Agora vocês olham para ela, vocês vão falar 65, maravilhosa. Vocês acham que eu herdei essa pele de quem? Foi da minha avó, gente. Então, vó, parabéns, viu? Te amo muito, dona Helena. Vamos terminar antes que essa jornalista comece a chorar e seja, né, morta pelo seu colega de profissão. Brincadeira. Guigui Dorigatti assume agora para te trazer informações do Realidades da Safra. Fechado? A gente volta a se encontrar amanhã. Boa quinta-feira para você.